A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso. Louvado seja o Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, o Soberano do dia do juízo final. Só de Ti adoramos e só de Ti imploramos ajuda. Guia-nos à senda reta, a senda do que agraciaste, não dos abominados e nem dos extraviados. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, aqui eu vou ser irmão Mose Khalifa, o ignorante, empírico, ativo, membro do incentivo ao exercício do raciocínio, ao exercer do discernimento. Eu sou o lixo que, por irracionalidades parlamentares e internacional e nacional, não conseguiram reciclar. E a sociedade bovina, suína, por deficiência de discernimento, não consegue realmente compreender, se não me rotular de extremista, pessimista, racista e tribalista. Mas como de sempre, o Criador do Universo, Allah subhanahu wa ta'ala, é testemunha, estou aqui, eu presente, implorar, suplicar o vosso exercer do discernimento para que o vosso estágio de macaco não vos induz a não real compreensão da minha descrição. Meus irmãos, minhas irmãs, a não busca do conhecimento torna-se o maior inimigo de quem ignora buscar, porque a mente não serve para nada senão para usar. A vida não nos dá liberdade de escolha, tampouco um irracional livre-arbítrio que nos induziram a acreditar que temos. A vida apenas nos condiciona, nos condiciona dois caminhos. Ou nós sofremos para ser alguma coisa na vida, ou nós sofremos para não ser nada na vida. Quando nós realmente desprezamos discernir, para que a gente possa perceber certas coisas na vida, nós realmente estamos a buscar o nosso próprio sofrimento. Nós estamos a suplicar, implorar o nosso próprio sofrimento. Nós temos um hábito de idolatrar a arrogância, idolatrar também a ignorância. Porque muitas vezes nós falamos, isto não me importa, aquilo também não me importa, não quero me importar com isso. Isto é arrogância. E nós sabemos que estamos a sofrer, estamos a passar em situações difíceis e deveríamos parar, refletir, analisar, para que a gente então possa sair desse extremo sofrimento. Mas hoje o tema aqui é sobre rico e pobre. Vamos lá desmistificar o que realmente é rico e o que realmente é pobre. Quero que as pessoas compreendam que pobres, que realmente são os miseráveis, não entram em paraíso. Pobre não entra em paraíso. Ou bem dizer, pobres não vão entrar em paraíso. Apenas ricos irão entrar no paraíso. As pessoas precisam compreender isso. Volto a dizer, para facilitar a compreensão de todos, pobres, miseráveis, não entram no paraíso, não entrarão no paraíso. Apenas ricos são as únicas pessoas que vão entrar no paraíso. Mas o ponto aqui é nós sabermos o que é riqueza e o que é pobreza. Ao longo da história, nos foi extremamente enganado que a riqueza é acumular os objetos de consumo. E pobreza é não acumular ou não ter esses objetos de consumo. Foi feito isso à sociedade humana para que a sociedade humana nunca se esforçasse buscar a sabedoria. Desde que o Lúcifer, Satanás, induziu os humanos a acreditar numa forma fiel que riqueza é a acumulação
dos objetos de consumo. Porque tudo que existe na Terra não são bens. O único bem existente na Terra é o ser humano. Bem. Porque o Criador do Universo concedeu o direito, a potência a esse ser para transformar todo objeto em algo que possa lhe satisfazer. Quando Satanás, demônio, enganou a humanidade que riqueza é acumular os objetos de consumo, então nós pensamos que aquelas pessoas que realmente acumularam muitos objetos de consumo, como carro, como casa, como dinheiro, isto é riqueza. E todas as pessoas que realmente não têm possibilidade de acumular esses objetos de consumo são os pobres. Então vamos lá. O que realmente é riqueza? Riqueza é a única coisa que leva um ser humano ao paraíso. Porque sem essa riqueza, que é a sabedoria, riqueza é sabedoria. Com a sabedoria, você se automolda aos melhores comportamentos para agradar o Criador do Universo. Volto-vos a dizer. Com a sabedoria, você se automolda, você se autodisciplina, você se autopolicia para praticar aquilo que realmente o Criador do Universo aprova. Se você não faz isso, jamais terá realmente a riqueza, que é a sabedoria. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos fazer uma análise, um diagnóstico. Aqueles que nós chamamos de ricos, na realidade são ricos na linguagem padrão, porque as pessoas são assim. Eles ouvem uma mensagem, absorvem essa mensagem e reproduzem na forma sistemática esta mensagem sem uma análise primeiro na mensagem. Então vamos lá nos perguntar na forma padrão. As pessoas que acumularam os objetos de consumo, como carro, casa, dinheiro, roupa, são ricos? Nós vamos dizer que sim. O que o Criador do universo nos ordena fazer para que nós possamos herdar o reino do céu? Acumular casa? Não. Acumular carros? Não. Acumular esses objetos de consumo, dinheiro? Não. Nos aconselha para que nós tenhamos boas práticas. Como você terá essas boas práticas se você não tem o conhecimento nem a sabedoria? Quais são as práticas que o Criador do Universo ordena? Como você terá essas boas práticas? Porque as práticas realmente é que nos levam ao paraíso. Então, se o Criador do Universo não diz acumula casa, acumula carro, acumula isso, acumula aquilo, acumula isso, acumula isso, porque com isso você vai entrar no paraíso. Não. Então, é aí que nós vemos que as pessoas que acumulam objetos de consumo são pobres, como os pobres que não têm a capacidade de acumular os objetos de consumo. São todos pobres. Todos são pobres. Existem pobres que acumularam os objetos. Porque o que é casa? Casa é areia em forma, areia em forma de casa. Meus irmãos, minhas irmãs, comecem a refletir. Por isso é que nós se sacrificamos a vida toda a buscar aquilo que nós não precisamos, que nós não vamos levar, que nem que Deus vai nos pedir lá. Vocês estão a compreender? Então nós temos que começar a refletir constantemente. Volto a dizer, o tema aqui: ricos entram no paraíso. Pobres não entrarão no paraíso.
Aqueles que nós chamamos de ricos não são ricos. Vou dar um exemplo para o africano entender. Nós temos muito recurso mineral dentro dos países africanos. O que os líderes europeus incutiram na cabeça dos africanos? Que os africanos são ricos. Então, se os africanos são ricos porque têm muitos recursos minerais, por que eles vivem neste inferno? Porque vivem neste inferno, uma miséria, uma violência, uma degradação. Por que se os africanos são ricos? E o europeu que não tem muitos recursos minerais vive melhor do que os africanos que são ricos. Por quê? É que os europeus têm sabedoria. Não sabedoria espiritual, mas a sabedoria de transformar os objetos os objetos materiais em algo de consumo, de transformar esses objetos em algo de consumo. Como o africano não tem o conhecimento de como transformar aqueles objetos que não são riqueza em algo de consumo, não de valor, porque o ser humano é o único ser que tem valor. Por isso, desvalorizando o ser humano, você valoriza os objetos. Foi isso que Satanás fez. Agora eu vos pergunto, para não dizer que eu estou aqui a falar um monte de besteira. O Criador do Universo nos mandou profeta. Também nos enviou livros. Livros esses que nos dá sabedoria para nos mostrar o caminho de como entrar no paraíso. Ele não nos mostrou carro, não nos mostrou casa, não nos mostrou dinheiro. Não. Ele nos mostrou livro. Livro esse que tem sabedoria para que a gente possa caminhar e entrar no reino do céu. Que teremos uma riqueza infinita, que é viver de forma infinita. O que é riqueza? Riqueza, meus irmãos, minhas irmãs, é a sabedoria que você vai adquirir. Logo, você não precisa ter dinheiro para ser rico. Não precisa ter casa para ser rico. Não precisa ter um primo rico para ser rico. Você só precisa ter vontade. Você só precisa ter vontade de buscar a sabedoria. E a busca desta riqueza chamada sabedoria, ela nasce a partir do autoquestionamento. Todos nós podemos fazer isso. É uma habilidade, uma capacidade que o Criador do Universo concedeu a todos nós. Você não precisa ter primo que tem bens materiais para você realmente ter isso. Você não precisa ter ninguém para ser rico. Só precisa você parar, se auto-questionar para entender qual é a razão da tua existência. Logo, o Criador do Universo verá a tua real intenção, então vai te dar sabedoria. E com sabedoria você vai transformar certas coisas em algo de valor, algo de consumo. E na hora de você consumir essas coisas, você vai consumir de forma lícita e não de forma ilícita. Paraíso é só lugar de gente rica, não é de gente pobre. O paraíso não entra gente pobre, meus irmãos. Riqueza é a sabedoria. Por isso é que os profetas, eles eram sábios. Nunca nos recomendaram acumular os objetos de consumo. Nunca. Porque não seria correto incentivar as pessoas a acumular os objetos de consumo, sacrificar a vida toda por aquilo que podem deixar num piscar de olhar. Sabedoria te faz você ter um comportamento correto. Agora eu vos pergunto, os papas são ricos? Os cantores, as cantoras são ricos? Essas pessoas famosas são ricos? Não, são pobres.
que acumularam os objetos de consumo. Satanás distorceu para fazer que todos nós sejamos obcecados na busca daquilo que nós não vamos levar. E na busca dessas coisas, nós cometemos muitos crimes. Nós exploramos, nós roubamos, nós matamos, nós injustiçamos para acumular os objetos de consumo. Não, mas eu sou empresário, tenho uma empresa. O salário que você paga para os seus funcionários é digno. Não, você está a explorar para você acumular mais capital. Você é rico, você não é rico. Você não vai entrar no paraíso. Porque com essa acumulação dos objetos de mara, você está explorando as pessoas. Você está oprimindo as pessoas. Você está a centralizar os objetos de consumo para que as outras pessoas não tenham. Por isso que a concentração dos objetos de consumo, ela produz instabilidade social. Que paraíso você vai entrar se você está a produzir instabilidade social? Pobres não entram no paraíso. Só os ricos entrarão no reino do céu. Porque riqueza é sabedoria. Por isso Jesus disse, para que acumular muitos bens na terra? Se vocês vão deixar tudo isso. E vê só como essas lideranças acumulam tantos esses objetos de consumo, roubando outros pobres como eles mesmos. Você quer deixar herança para os teus filhos. Você rouba, você explora, você injustiça, você manipula para acumular muitos objetos de consumo. Depois você morre, vai deixar tudo isso como herança dos teus filhos. E lá, no dia do juízo final, você vai arder no inferno. E os teus filhos também irão herdar no inferno, não porque herdaram isso, na forma que eles vão desfrutar isso, com vaidade, ilusão, exibicionismo, também vão acumular certos pecados. Você vai no inferno e os teus filhos também irão no inferno, não pela herança do que você deixou, mas de como eles vão desfrutar estes objetos de consumo. Agora eu vos pergunto, vocês vão dizer, mas o Khalifa também está a falar todo. Então, eu não vou entrar no paraíso. Vamos lá. Se você entrar num gueto e você encontrar um jovem que tem sabedoria, você vai ver que esse jovem conhece o caminho do Criador do Universo. Esse jovem não bebe, não fuma, não comete adultério, não fala palavrão, ok? Esse jovem é rico. Esse jovem que não é idólatra vai herdar o reino do céu. Porque Deus disse, o reino do céu é para aqueles que não acreditam na idolatria. Se você tem sabedoria, você não vai acreditar na idolatria. Olha quantas pessoas que acumularam objetos de consumo são idólatras. Beyoncé, Rihanna, Jay-Z, são idólatras. Esses não são ricos. São seres que acumularam objetos de consumo e concentraram esses objetos de consumo para produzir ou multiplicar a miséria. Qual paraíso que essa gente vai entrar? Vamos apresentar toda essa riqueza, esses bens de consumo, esses objetos de consumo perante o Criador do Universo? Para pagar e entrar no paraíso? Não. Vamos lá. Dê uma olhada nos nossos guetos, nos nossos bairros. Eles bebem dia e noite, se embriagam. Eles fumam, eles se prostituem. Vou falar, os pobres fazem tudo aquilo que Deus disse para não fazer. Eles são idólatras. Vão à igreja que os rouba dinheiro, os manipula. Eles estão continuando indo lá. Eles fazem sexo sem casamento. Coisa que o Criador do Universo não aceita.
nasce um monte de filhos de adulteiros. Coisa que o Criador do Universo não concorda. Agora eu vos pergunto. Se o fim do mundo acontece hoje, você acha que esses pobres, todos que cometeram todos esses crimes, vão entrar no paraíso? Porque são pobres. Se Deus fazer as pessoas entrar no paraíso só porque eram pobres, então a vinda dos profetas não serviu para nada. A vinda dos profetas na terra não serviu para nada. Para que profeta na terra? Se Deus já sabia que irá fazer os pobres entrar no paraíso apenas por serem pobres, se eles cometerem, serem errados, não tem problema. Qual é a razão, então, de um juízo final? Qual é a razão de um julgamento? Para quê? Para que um julgamento? Para que um juízo final? Para quê? Para que um inferno criado? Para quê? Se Deus sabia que vai colocar no reino do céu os pobres só porque são pobres. Por isso vocês pobres são muito preguiçosos mentalmente. Não querem ouvir a verdade, não querem ouvir a mensagem e acomodam-se nesse pântano de pobreza para dizer, Deus vai nos entender. Entender o quê? Se o paraíso é apenas lugar de gente rica. E riqueza não é acumular casa, carro. Não. Isso não é riqueza. Riqueza é a sabedoria. Riqueza é a sabedoria. Por isso que a sabedoria é ocultada na vida das pessoas. Porque se as pessoas têm essa sabedoria, as pessoas não se matam, não se sacrificam para acumular aquilo que realmente eles vão deixar. Logo, a miséria não vai existir. A pobreza também não vai existir. Só vai existir riqueza. Por quê? Porque a riqueza é a sabedoria. Então, Deus nos criou para todos nós sermos ricos. Mas riqueza não é acumular casa, carro, não. É ter sabedoria. E com essa sabedoria, nós teremos comportamento que Deus ordena nas Escrituras Sagradas, seja na Bíblia e seja no Alcorão. E quando nós vamos morrer, mesmo não tendo uma boa casa, um bom carro na terra, nós somos ricos porque iremos herdar o reino dos céus. Então, desde que o Satanás, desde que o demônio alterou a nossa forma de ver as coisas, nós começamos a acreditar acumular os objetos de consumo é riqueza. Por isso é que existe uma lei que dificulta que as pessoas realmente tenham esses objetos, para que essas pessoas não tenham paciência de buscar a riqueza, que é a sabedoria, e ficar a pensar 24 sobre 24 horas, carro, casa, coisas que você realmente consegue obter trabalhando. Estão entendendo, meus irmãos? Vocês estão a compreender? Eles nos enganaram. Quando a igreja diz que o reino do céu é o reino dos pobres, isso é grande mentira. É só você olhar para nossas comunidades. Você vai chamar essa gente de inocente? Se você chamar essa gente de inocente, Deus é culpado. Olha como essa gente se comporta. Onde não se tem conhecimento, tem promiscuidade, tem futilidade, tem obscenidade e tem imoralidade. Adultério, bastante. Então, onde que essa gente vai entrar? Que paraíso é esse?
Que paraíso é esse? Mas qual é paraíso é esse? E essas pessoas vão entrar. Você vê que a idolatria é praticado no reino dos pobres, dos miseráveis. Em todos os países do mundo. Jovens com tatuagens, jovens bebem, jovens fumam, jovens se drogam, jovens cheiram cocaína, jovens assassinam, jovens assaltam, jovens matam. Vão entrar qual o reino do céu? Então, se o reino do céu é o reino dos pobres, e eles irão entrar somente porque são pobres, então não existe uma justiça divina. Só porque são pobres. Por que então mandaram os profetas? Para orientar o quê? Se os pobres vão entrar no paraíso só por ser pobres. É como dizer que os humanos vão entrar no reino do céu apenas por serem humanos. Por isso é que nós vimos hoje os humanos se autotransgredir, se automatar, se assassinarem, estuparem, roubarem, viver na vaidade, bebedeira. E quando ele morre, o que nós falamos? Ou quando morremos? Que Deus o tenha. O tenha onde? Você vê quando os pais morrem? Ai, Mongodiano, meu pai morreu. Que Deus o tenha. O enterra no inferno. O tenha no inferno. Não no paraíso. Teu pai era idólatra. Tua mãe era idólatra. Bebia, fumava, se drogava, desrespeitava. Trabalhava no governo, roubava dinheiro, era corrupto. Ué, que Deus o tenha. Eu tenho aonde? Vocês pensam que o Criador do Universo é um gorila sentado numa cadeira com um coração de manteiga? As putas, os criminosos, os assassinos, os violentos, os ditadores, todos que chegaram até ele, nós vamos dizer, ele vai dizer, bem-vindo meus filhos. E o que será dos Satanás quando chega até ele, que induziu essas pessoas a cometer esse crime? Vai dizer que, bem-vindo meus filhos. Quer dizer, todos os crimes que nós cometemos, Satanás vai pagar sozinho no inferno para nós. E nós vamos entrar todos no paraíso. Vocês estão mal enganados. É por isso que nós vemos esses líderes políticos, como Savimbi, que matou tantas pessoas, nos incentivam a dizer que Deus o tenha no paraíso. Agostinho também matou, que Deus o tenha. Então nós temos que compreender, temos que refletir. O conceito riqueza foi extremamente distorcido nas nossas mentes. Beyoncé não é rica. Beyoncé é uma pobre que acumulou os objetos de consumo. As pessoas que vivem no gueto são pobres que não acumularam os objetos de consumo. Por isso é que pobre não entra no paraíso. Somente rico entra no paraíso. Se você vê um homem que mora em um bairro, não tem casa, não tem carro, não tem objetos de consumo acumulados, mas tem a sabedoria do divino. Este é rico perante o divino. Isso é que é riqueza. Por isso, desde que colocaram na cabeça dos africanos que a África é um continente rico, por que vive neste inferno? Porque inferno é lugar de pobre. Por isso que esses Jay-Z e Beyoncé vão herdar o reino do inferno. Por quê?
Porque eles têm apenas acumulação dos objetos de consumo, assim como a África também tem muito acúmulo de objetos de consumo. E a Europa, que tem conhecimento de transformar os objetos de consumo em algo de valor, eles estão à frente dos africanos. Imagina se eles tivessem também o conhecimento espiritual. Eles iriam herdar o reino do céu, mesmo fazendo da África escravo no passado. Então, esses João Lourenços, essas Tizé, esses Zen, esses não são ricos, minhas irmãs. Esses são pobres que acumularam objetos de consumo, porque riqueza é sabedoria. Por isso que quando você vai no nosso gueto, volto a dizer, as pessoas do gueto cometem adultério, roubam, matam, assassinam, se ferem, se mentem, se burlam, se prostituem, vão entrar qual paraíso? Qual que eles vão entrar? Não existe julgamento do divino. Por isso que você vê esse líder político a dizer nos seus discursos: Angola é um país rico. Sabe para quê? Para fazer que o angolano realmente se apegue no recurso mineral como riqueza. Não, Angola é um país pobre, com abundância de concentração de recursos minerais. E com essa abundância de recursos, olha como é que Deus fez as coisas. Com essa abundância de recursos minerais, eles vivem por cima do oceano de pobreza, de miséria. Imagina se essa miséria é o inferno. Isso custa dizer. O reino do inferno é o reino dos pobres. Porque paraíso é o reino dos ricos. E riqueza é sabedoria. E não é acumulação dos objetos de consumo. E quando se tem essa sabedoria, você descentraliza objetos de consumo que você acumulou para produzir uma estabilidade social. Com isso você ganha recompensa ao Criador do Universo. Você irá herdar o reino do céu. Por isso o filho de Maria disse: deixa a tudo e me segue. Porque Jesus queria fazer aquele pobre se tornar rico. Deixa tudo e me segue. É mais fácil um camelo entrar no furo de uma agulha do que um rico entrar. Não. Quando você entende, Jesus usou uma linguagem padrão para facilitar a compreensão do povo que não entende. Ele estava a dizer: é mais fácil um rico entrar no furo de uma agulha, porque Jesus era rico, do que um pobre entrar no reino do céu. Aquele homem era pobre. Jesus disse: deixa tudo e me segue. Por quê? Porque este homem só acumulou algumas coisas que ele não precisa. Quando ele colocar no cemitério, não vão colocar lá a casa dele, a joia dele. Não. Mas ele vai levar toda a riqueza que ele acumula a partir da busca do conhecimento, transforma-se em boas ações nas práticas. E essa riqueza de boas ações irão colocar na balança, vai balancear. E Deus então irá lhe dar o reino do céu. Por isso que o mestre disse: deixa tudo. Deixa o quê? Deixa essa miséria. Porque tudo isso é areia. E abraça a riqueza. Abraça a riqueza que é a sabedoria. Mas, moço, que ele vê, então as pessoas não podem ter casa. Não é isso que eu estou a dizer. Vocês podem ter casa, mas não podem idolatrar essas casas, ver essas casas como se fosse riqueza. Não. Porque você vai se acomodar. Daqui a pouco você vai ter uma casa grande, vai começar a beber vinho, vai começar a fumar cigarro, vai começar a trazer namorado. Estás a cometer crime perante o Criador do Universo.
Por isso Jesus disse, deixa tudo e me segue. Porque aquele é um homem que era coletor, colhia impostos, explorava as pessoas. Então, que lugar você vai entrar? Sendo pobre assim, de mente e de espírito, qual o reino do céu que aquele homem ia entrar? Então, deixando aquela pobreza, vindo dos recursos, de objetos de consumo, ele estava a adquirir a riqueza que ele poderia levar. Isso que as pessoas não entendem. Por isso, parem e analisem. Há um julgamento no dia do juízo. Não adianta minha mãe morreu, que idoso eu tenho, não, que o inferno tenha. Nós temos que também começar a deixar bem claro. Que não adianta só paraíso, paraíso, todos nós. Vamos no paraíso. Qual o paraíso? Quer dizer, nós não queremos falar do inferno. Ninguém quer falar do inferno. Não, vamos queimar lá. Nós vamos queimar lá. Prestem bem atenção. Nós vamos derreter lá. Deus não é brinquedo. A prova que Deus não é um brinquedo, nós estamos a ver. Como é que nós vivemos nessa sociedade humana. É matança, é assassinato, é violência, gente queimando, ser queimando vivo. Deus não nem está nem aí. Deus não está nem aí conosco. Rezamos, choramos. Deus está se manifestando. Tá? Em forma de castigo. Vocês são pagãos. Se o reino do céu é o reino dos pobres, por que os pobres não poderiam já viver bem aqui? Começaste já a viver bem aqui. Iam começar já a viver tranquilo, harmônico, sem violência, sem roubo. Porque não adianta dar o reino dos pobres só no céu e aqui os pobres realmente que estão a se sacrificar não está a lhes dar nada. Você não está a lhes dar nada, Criador do Universo. Não responde então. Nós estamos a viver do jeito que você ordena. Beber, fumar, se drogar, cheirar, fazer coisas erradas. Nos oferta então uma coisa de bom. Porque os pastores estão a dizer que o reino do céu é nosso, os pobres. E não de rico. Olha o que eles fazem. Os ricos não vão entrar no céu. Não. Os ricos é que vão entrar no céu. Porque riqueza não é concentração dos objetos de consumo. Não. Por isso você vê esses presidentes morrem, o que é que eles levam? Não levam nada. Porque isso não os pertence. Tudo eles deixam aqui, casa, carro, família. Tudo fica aqui, eles deixam aqui. Então, nós precisamos parar. Começar a refletir. Se você vive numa cabana ou numa tenda e tens o conhecimento do Criador do Universo, você não é pobre. Você não é pobre. Por quê? Porque um rico baseia-se nos comportamentos que ele apresenta. É moral, tem valores, não idólatra, rico. Por mais que ele mora por baixo de uma tenda, quando ele morrer, ele vai herdar o reino do céu. Assim como Abraão, o pai da fé. O Criador do Universo disse, Abraão, o pai da fé, ele teve uma mansão grande? Não. Ele teve uma casa grande, teve camelos, teve cavalos? Não, porque ele era rico. Esse Dubai é pobre. Este Catar é pobre. São pobres. Tudo aquilo que eles construíram é areia. São castelos de areia. Tudo aquilo é areia. É só prédios, é só vidros. Então, existe dois tipos de pobre. O pobre que acumula objetos de consumo e pobres que não acumulam objetos de consumo porque não têm meios para fazer. Por que não têm meios para fazer? Porque aqueles que acumulam o objeto de consumo só terá falsa percepção que é superior a quem não tem se ele não descentralizar o que ele acumulou.
Então, o que é realmente a satisfação de pobre com a acumulação de objetos de consumo? É impossibilitar que o outro também acumula os objetos de consumo. Impossibilitar. Então, produz essa disparidade. Quem não tem acumulação dos objetos de consumo começa a idolatrar quem tem. Então, essa idolatria começa a fazer quem tem esses objetos de consumo concentrado se sentir superior, ter prazer de oprimir, de explorar, de subjugar, de maltratar. Onde que essa pessoa que acumula esses objetos de consumo vai entrar? Qual o reino que vai entrar? Se quando você acumula esses bens, não descentraliza, você multiplica a miséria. Você multiplicou a miséria. Ou duplicou a miséria. Vais entrar onde? Qual o reino do céu que você vai entrar? Porque a concentração dos objetos de consumo, você produz ou multiplica, duplica a miséria. Se você fosse realmente um rico, você teria sabedoria. Descentralizar o que você realmente acumulou. E quando você realmente morrer, você irá entrar no reino do céu. Por isso é que o paraíso é o lugar dos reinos do céu. Abraão era rico. Moisés era rico. Elias, Isaac, Noé, Salomão eram ricos. Eram todos ricos. Porque riqueza é sabedoria. Riqueza é sabedoria. E para você ter essa riqueza, por isso Deus permitiu que todos nós sejamos ricos. Não precisa que você tenha um pai para herdar uma riqueza, não. Riqueza não se herda. Os objetos de consumo, sim. Riqueza, você busca. Não precisa que o teu pai morra para que você seja rico. É só você buscar o conhecimento. Vamos dar um exemplo. Você se busca a sabedoria, Deus também pode te conceder objetos de consumo. Com a sabedoria, você consegue escrever livro, você consegue fazer muita coisa. Com isso você ganha dinheiro e com esse dinheiro você ajuda certas pessoas. Mas sem sabedoria, tens acumulação dos objetos de consumo, você não consegue fazer com ele nada. Se não participar na miséria da população, porque você concentrou aquilo que você não deveria concentrar. Por isso, pobreza é a concentração dos objetos de consumo. Riqueza é a descentralização dos objetos de consumo. E para você descentralizar, você tem que ser um sábio. Tem que ser um rico. Tem que ser um rico. Se você não for um rico, podes ter $1 trilhão dentro do cofre. Você é um pobre. Você não tem sabedoria realmente para descentralizar aquele dinheiro que está ali. Então, os pobres que acumularam objetos de consumo, esses não vão no paraíso. E os pobres que não acumularam objetos de consumo, esses também não vão no paraíso. Por quê? Porque como eles vivem, se não tiverem sabedoria, eles vão se submeter à prostituição, à criminalidade, ao assassinato, ao adultério, às drogas, às violências, às matanças, os palavrões, às nudezes. Que paraíso essa gente pobre vai entrar? Qual? Então, meus irmãos, para terminar, prestem bem atenção. Desde que Satanás
induziu os filhos de Adão que riqueza é acumular os objetos de consumo. O ser humano, então, tornou-se extremamente preguiçoso na busca da sabedoria. Todo o nosso esforço é buscar realmente os objetos de consumo para acumular, então assim se definir: eu sou rico. Eu sou rico. Que não é nada mais do que acumular os objetos de consumo, coisa que os pobres também não conseguem fazer. Então prestem atenção. Se você vê alguém que acumulou objetos de consumo, ele é pobre. Por mais que a mídia vai falar para vocês, eles falam na forma tendenciosa para vocês não se sacrificarem, se esforçarem, lerem livro do Criador do Universo, raciocinarem para que tenham realmente sabedoria, que é conhecimento. Por isso, se vocês acham que eu estou aqui a falar coisas com coisa, olhe para o continente africano. Mais uma vez. Olhem só para o continente africano. Em recursos minerais, é campeão. E por que está a sofrer? Mas os líderes angolanos falam que a Angola é um país rico, porque eles não sabem o que é riqueza. Eles não sabem, os angolanos não sabem o que é riqueza. Angola ou África não é um continente rico. África não é um continente rico. Vocês foram enganados, são enganados porque vocês se gostam de enganar quando vocês não buscam conhecimento para compreender o que é riqueza e o que é a acumulação dos objetos de consumo. A África é um continente que tem ao acúmulo dos objetos de consumo. Se vocês não pegarem na sabedoria para transformar, por isso é que os nossos ancestrais, nossos antepassados, viviam na escuridão. Viviam na escuridão. Dormiam na escuridão. Não tinha energia. Não tinha nem dinheiro. Por quê? Porque eles não eram ricos para transformar aqueles recursos minerais em algo de valor. Ninguém bebe petróleo. Ninguém come diamante. Ninguém. Então, se esse continente é extremamente rico, por que este povo está no inferno? Porque o reino do céu, o reino dos pobres é o inferno. Então, aquilo que a igreja fala, bem-aventurado, que o reino do céu é o reino dos pobres, isso é mentira. É para as pessoas não querer aprender a ler nem escrever. É para as pessoas não raciocinar, não se esforçar. Eles fizeram isso. Mas temos como mudar isso? Temos como mudar isso. É nós espalharmos a informação. Para espalhar a informação. Isso fará dos africanos ricos. Quando você tem a informação, por isso que o americano fala the information is the key. Eles falam assim, information is the key. A informação é a chave. A informação é a chave. Eles não falam o petróleo, o diamante, o cobre, não. Porque sem conhecimento, sem informação, como você vai transformar esses objetos em algo de consumo? Como?
Então nós temos que refletir. Nós temos que analisar. Todo ser humano pode sair da miséria que vive, buscando a riqueza. Mas, moço, que ele foi buscando a riqueza, então o quê? A sabedoria. Mas vou ir buscar onde? Você busca dentro da tua casa, mas na minha casa não tem nada. Não. Você tem que ler. Lê livro. Lê livro dentro da tua casa. Quando você sair para o mundo vai te assustar. Xê, como é que essa pessoa é assim tão inteligente? Nunca lhe vimos na rua, nunca... Vocês são muito inteligentes assim, por quê? E as pessoas que estão nas ruas, frustradas em buscar as coisas, vão te ouvir. Preste atenção. E quando você sentar para dar uma palestra, você vai ganhar dinheiro. Eu vou ir na palestra da fulana, eu vou ir na palestra do fulano. É quanto é que ele cobra? Os pobres. É quanto é que ele cobra? Ele cobra 5 anos. Você sentado, somente falando. As pessoas estão te ouvindo. É por isso que muitos pastores, com a sabedoria de acumular o materialismo, acumularam muitos objetos de consumo. Eles pegam no microfone. Aleluia, Senhor, Senhor. Vocês vêm, dão casa, dão carro, vendem tudo. Em nome da ignorância que ele está colocando nas vossas cabeças. Em nome da burrice, da vossas burrice, vossa ignorância, vossa arrogância, eles ficam ricos. Eles acumulam os objetos de consumo. Mas também são pobres como vocês. Também são pobres como vocês. Não precisa você se matar. Não diz que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Ai, meu Deus, eu vivo muito distante. Na minha rua não tem escola. Não. Eu não consigo estudar. Não, senta dentro da tua casa e começa a ler os livros de verdade. O teu mundo vai se abrir. E quem vai abrir? É o Criador do Universo. As pessoas vão vir até onde você está, vão te ligar, vão sair de onde, lá dos matos, vão vir até onde você está. Vou vos dar um exemplo. Quando nós éramos mais pequenos, na África especificamente, quando nós sentávamos na rua para brincar, a rua era escura, não tinha luz. Mas a distância tinha um posto. E esse posto tinha uma lâmpada. E que clareava aquele exato lugar, aquele lugar onde o posto estava. O que nós fazíamos? O posto não vinha até onde nós estávamos. O posto é estático, ele não saía de onde está para vir até onde a gente brincava. Nós mesmos levantávamos e íamos aonde estava o posto e brincávamos por baixo da luz do posto. Aquilo representa sabedoria. Aquilo representa conhecimento. Aquilo representa riqueza. E nós se sacrificávamos para ir em busca deste conhecimento, que ficar por baixo daquela luz. Está a compreender? Então, aonde está esse posto? Aonde está? Esse posto está onde? Para que a gente vá até lá. Para que a luz desse posto possa nos clarear. Esse posto, Deus pôs no nosso cérebro. Há uma lâmpada que está em nós, mas apagada.
ela só pode ascender quando você para e se autoquestiona. Qual é a razão da minha existência? Pronto. Deus vai te fazer perceber que o discernimento é um profeta abstrato, encarcerado no entretenimento, na jaula do entretenimento excessivo que você mergulha. Quando você abandonar esse entretenimento, essa distração, se apoiar no discernimento, pronto, as portas se abriram. Esse posto está dentro de cada um de nós. Mas, meus irmãos, muito obrigado. Fiquem com o Criador do Universo. Mais uma vez, aqui é o vosso irmão Moço Califa, o ignorante empírico, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Fiquem com o Criador do Universo. Assalamu alaikum para aqueles que são muçulmanos, e que a paz do Criador do Universo esteja com aqueles que realmente não praticam o Islã.